Eu quero hoje trazer uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre o nosso ano. Esse vai ser o tema do nosso ano, ano de crescimento, 2025, ano de crescimento. E a ideia, muito mais do que crescer numericamente como igreja, é que a gente possa crescer em maturidade espiritual. É que a gente possa crescer em vida com Deus, vida com o corpo, que a gente possa crescer em comunhão com Deus. Então esse vai ser o nosso desafio desse ano. E eu estava vendo uma matéria no G1 nessa semana, no G1, e ele diz que 2024 fechou com... O Brasil fechou 2024, segundo o Tribunal de Contas da União, com 11.900 obras paradas no Brasil. Cerca da metade das obras em andamento no Brasil estão paradas, representando um déficit, um problema muito grande financeiro para o país. E quando eu estava ouvindo essa mensagem, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Tem muito crente que é obra parada. Foi bem isso. Tem muito crente que virou uma obra parada no reino de Deus. E aquilo me marcou muito. E como crentes no reino de Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos obras paradas no reino de Deus. E isso é bastante sério. Paulo fala lá em Filipenses 2,12 que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ele diz: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E ele fala também em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O Espírito Santo começou uma obra em cada um de nós quando nós o recebemos, mas há uma responsabilidade que é nossa em desenvolvermos a nossa salvação, em buscarmos maturidade, buscarmos crescimento espiritual. Senão nós nos tornamos obras paradas no reino de Deus. Isso acontece muito. Obras paradas. A vida cristã é uma vida muito dinâmica. E nós precisamos tomar esse cuidado em relação ao reino de Deus. Jeremias 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 10, mas a minha mensagem está muito centrada no verso 5 de Jeremias. E Jeremias é um desses caras da Bíblia que os teólogos dizem que nós, ao olharmos o livro dele, quando conhecemos a vida e a história de Jeremias, ele é um homem que apresenta um crescimento muito grande na sua história. Nós vamos ver um homem tímido, inseguro para começar o seu ministério quando Deus o chama, mas um pouco antes do exílio na Babilônia, nós vemos um homem cheio de autoridade, cheio de poder do Espírito, fazendo a obra, anunciando aquilo que Deus havia mandado ele anunciar. Então Jeremias é um desses homens que apresenta durante seu livro um quadro muito claro de um homem que cresceu na sua vida e no seu chamado com Deus. E diz assim a palavra do Senhor: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram, o quê? Levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança.
porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Esses 10 versos aqui nos falam sobre o chamado, então, do profeta Jeremias. Deixa eu começar com outra coisa aqui. Alguma vez você já viu algum vídeo, alguma aula, alguma coisa sobre as andorinhas? Geralmente a gente ouve de outras espécies, né? Mas eu vendo um dia, eu prestei atenção em algo que me chamou muita atenção. A natureza, ela nos ensina, e Deus usa muito ela para nos ensinar princípios espirituais. Numa fenda de uma rocha, uma andorinha saía, voava pela água, pegava insetos e voltava para alimentar a sua família. Naquela imagem. E alimentando a sua família. Quando os seus filhotinhos, 3 filhotinhos, estavam um pouquinho maiores, aparece uma outra cena da andorinha, digamos assim, já do pai ou a mãe, eu não sei qual delas estava no vídeo, mas num galho, perto dessa rocha, num galho, com 3 andorinhas e o pai ou a mãe ali. E aí, depois de voar um tempo e trazer alimento para eles, ele viu que eles já estavam saciados. O que é que ele fez? Ele vai para perto do primeiro e começa a empurrar e atira ele para fora do galho. E daí o que ela faz? A andorinha cai e daqui a pouco ela descobre que ela sabe voar e voa. E ele foi para a segunda. E começou, e a outra um pouquinho mais resistente, e ele empurrando para fora do galho, e ela cai. Daqui a pouco ela descobre que sabe voar e alça o seu primeiro voo ali. A terceira foi bem resistente para sair do galho. Ele começou a empurrar, e ela se agarrou, e ela ficou de cabeça para baixo. A andorinha naquele galho, mas agarrada. E o que a andorinha mais velha fez? Começou a picar as garrinhas dela assim, até machucar ela, e ela caiu. E descobriu que sabia voar também, e alçou o seu voo. A gente observa Jeremias, nesse capítulo, como alguém que está tentando se agarrar a um galho. Como alguém que está dando algumas desculpas, um homem com uma autoimagem, com problemas talvez com a sua autoimagem: eu não sou capaz, eu não sei, tarefa difícil. E eu vejo que nós, como cristãos, também ficamos muitas vezes agarrados aos nossos galhos e não voamos os voos que Deus tem para cada um de nós. Nós ficamos agarrados, e realmente Deus às vezes tem que ir lá e nos dar aquelas picadas para que a gente caia do galho. E nos coloca em situações na vida da gente em que a gente vai ter que aprender e vai ter que crescer. Deus traz esses momentos na vida da gente. E foi isso que Deus fez com o profeta Jeremias aqui. É muito mais fácil ficar na zona de conforto. É muito mais fácil. Há um ditado que diz que os navios estão muito mais seguros nos portos, mas eles não foram feitos para ficar nos portos. Jeremias, gente, ele vive num dos períodos mais complicados da história de Israel. Idolatria com altares e santuários a deuses pagãos para todos os lados, deuses pagãos dentro do templo de Jerusalém, corrupção. Há uma denúncia, Jesus denuncia os fariseus de que Zacarias, por exemplo, tinha sido morto entre o santuário e o altar, um assassinato de um profeta dentro do templo. A nação imersa em corrupção, em idolatria. Deus manda Jeremias no capítulo 5 dizer: dá a volta pelas ruas de Jerusalém e veja se você acha um justo
sequer. Porque a nação estava imersa em corrupção e distante de Deus. E Jeremias é um homem que vai sofrer, por conta do seu ministério profético, muitas perseguições. Vai ser ridicularizado, ele vai apanhar algumas vezes, vai ser torturado, vai ser preso, vai ser zombado, ele enfrenta adversidades, problemas com os sacerdotes. Ele é um homem que vai ter que confrontar reis, ele vai ter que confrontar sacerdotes, ele vai ter que confrontar outros profetas, ele vai ter que confrontar o povo de Israel. É uma voz clamando no deserto, é alguém indo contra uma maré. Mas Jeremias cresce no meio disso tudo. Ele começa um ministério de maneira muito insegura, mas um pouco antes do exílio, ele já é um homem muito mais resolvido. Gente, quando a Babilônia entra em Israel, a Bíblia descreve, Jeremias profetiza, Abacuque profetiza sobre isso, que seria como que uma nuvem de gafanhotos. O exército babilônio seria como uma nuvem de gafanhotos invadindo a terra. E realmente, quando a gente olha para Lamentações de Jeremias, o que a gente vê é isso, é uma carnificina para todo lado. Eles vão destruir templo, vão queimar as casas, vão matar mulheres grávidas, mulheres, idosos, eles vão destruir plantações, vão destruir árvores, eles vão destruir com tudo. Uma nuvem de gafanhotos entrou. Pouca gente se salvou desse momento. E Jeremias profetiza há cerca de 40 anos. Você sabe o que é ter um ministério de 40 anos profetizando e ninguém se converte? Você já parou para pensar em pregar 42 anos de ministério e ninguém se converter, tamanha a dureza do povo de Israel? Para isso Jeremias foi designado por Deus e foi fiel a Deus até o final do seu ministério. Enquanto os outros profetas, como a gente vê nos dias de hoje, profetizavam paz, está tudo bem, não vai acontecer isso, Jeremias profetizava que o caos estava chegando. Isso de fato aconteceu. Agora, no texto que nós lemos, verso 5, tem algo que é muito interessante. Deus diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Se você parar para prestar atenção nesse texto, Deus está dizendo para Jeremias que antes que você fosse formado na terra, você havia sido formado nos céus. Antes de te formar, ele falou, no ventre materno, eu já o conhecia. Jeremias já era conhecido por Deus antes de vir ao ventre da sua mãe. Deus já tinha Jeremias na sua mente, já tinha a vida dele em mente, já tinha um propósito para a vida dele antes de Jeremias estar no ventre de sua mãe. Ele diz: eu já te conhecia. A vida de Jeremias, gente, tem origem em Deus, não nos seus pais, mas tem origem em Deus. É como um artista que primeiro ele pensa na sua obra de arte aqui na sua mente, e ele vai concebendo na sua mente a sua obra de arte, e depois ele vai para uma tela ou para uma escultura e faz e realiza a sua obra. E Deus está dizendo para Jeremias: eu conheço você, Jeremias, eu te conheço antes de você existir, eu te conheço. E Jeremias era único diante de Deus. Outro dia eu estava vendo um videozinho do Facebook e achei algo muito interessante, né? Como que a gente expõe a nossa vida, às vezes desnecessariamente. Um homem chegou para uma mulher e com a sua família, que estava com a sua família no mercado, 2 filhos, e o esposo. O esposo estava numa outra prateleira, ela estava vendo alguma coisa lá, e as crianças estavam com o marido. E ele diz para ela: oi fulana, tudo bem? E ela olhou assim: oi, e aí, como é que está o seu esposo, fulano tal? Tô bem. E as crianças? Aí ele citou o nome: tudo bem? Ah, eu vi lá que você fez a tua festa de casamento, né? Tantos anos de casado. E ela: eu vi, vocês conseguiram resolver aquela situação lá e tal. E ele começou a fazer algumas perguntas, aí uma hora ela falou: de onde você me conhece?
sabe tanto a meu respeito. Nisso já tinha chegado o marido. Não, a tua vida está toda lá nas redes sociais. Ele sabia de problemas que ela tinha tido com a escola dos filhos, porque a vida dela estava toda lá, toda lá. E aí eu lembrei disso, mas Deus está dizendo, Jeremias, eu te conheço. Eu sei tudo a seu respeito, eu sei tudo a seu respeito, Jeremias. Então Jeremias é esse cara que vai apresentar esse crescimento. Ah, pastor, tudo bem, mas Jeremias era um profeta, quem sou eu? Né? Jeremias já era conhecido por Deus antes de ser concebido por seus pais. Mas quem sou eu? Eu não sou Jeremias. Vem comigo para Romanos 8. O que Paulo fala sobre isso? Romanos 8, 29 e 30. Paulo diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, o que Paulo está dizendo? Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Ele já tinha um propósito para aqueles que Ele conheceu de antemão, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Teologia de Paulo. E aos que predestinou, o que Ele fez? Ele chamou só Jeremias? Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que Ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você já teve alguma experiência forte com Deus a ponto de se sentir alguém único diante da presença dEle? Ou para Ele? Eu lembro uma vez que eu estava numa crise, logo no começo da minha conversão. E um senhor de idade, que eu não conhecia, estava numa igreja relativamente grande, mas eu estava vivendo a minha crise, sentindo aquela solidão, sentindo aquelas coisas que a gente tem quando na nova conversão, e de repente me sai um cara no meio da galera lá, e o cara corta um caminho, vem, olha para mim e me dá um abraço. E ele diz assim: Deus manda te dizer, cara, que Ele está mais perto, abraçado, de você do que eu estou agora. Ele está mais perto de você do que eu estou agora. E às vezes a gente não tem noção da presença de Deus e do quanto Deus nos conhece, de quanto Ele está perto de cada um de nós. De cada um de nós. Gente, maturidade espiritual, crescimento espiritual, envolve muito essa questão de sabermos bem a respeito da nossa identidade, quem nós somos diante de Deus. Uma pessoa madura espiritualmente, ela não deixa de passar por crises, mas ela é muito bem resolvida a respeito da identidade dela e do valor dela diante de Deus. Nós todos precisamos, se quisermos alcançar maturidade espiritual, resolvermos isso. E uma coisa que eu fico perguntando é como é que está a minha, como é que está a sua autoimagem hoje? Como é que você se vê? Isso não tem a ver com as crises que você passa, isso não tem a ver com circunstâncias na sua vida que você enfrenta. Você pode estar enfrentando circunstâncias dificílimas na sua vida, mas quem você é para Deus e diante de Deus não muda por conta dessas questões. Você continua sendo amado, precioso e único e conhecido por Deus. Não depende de circunstâncias. Será que vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Porque às vezes isso está aqui, mas não desceu. Às vezes não desceu esse negócio. E aí a gente fica enfrentando algumas crises, achando que Deus ama mais o Samuel do que a mim, que Deus ama mais o José do que eu.
Ou às vezes a gente olha porque o irmão tem ou não tem e a gente diz, Deus ama mais esse cara ou essa mulher. Não tem a ver com isso, queridos. A próxima coisa que eu queria dizer aqui é que Jeremias, antes de ser gerado tanto na terra quanto nos céus, Jeremias já havia sido separado por Deus. Deus disse, eu separei, eu consagrei você antes de que você fosse concebido. Eu consagrei, a ideia aqui de consagrar, é eu te santifiquei, eu te separei, você era meu antes de nascer. Você já era meu, você nem tinha vindo ao mundo, eu nem te dei tempo de você perguntar, pô Senhor, deixa eu decidir se eu quero caminhar contigo ou não. Teve esse negócio. Você já era meu, eu tinha te separado nos céus. Antes de tudo acontecer, você já era meu e você já era minha. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era muito ruim de jogar vôlei. Tinha um parque perto da minha casa, eu devia ter meus 12 anos, e quase todos os dias eu ia para lá, e tinha uma galera que jogava vôlei, tinha algumas quadras assim, e já viu aquela rodinha de gente assim, que tem dois líderes, um líder de cada time ali, daí eles ficam escolhendo os camaradas, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu sempre, adivinha, sempre era o último a ser escolhido, porque eu era muito ruim de vôlei. E era uma desvantagem ter eu no time. Me ter no time era uma desvantagem. Agora, não é assim que Deus escolhe as pessoas, gente. Não é assim que Ele faz com as pessoas. Não é assim que Ele escolhe os seus filhos. E os seus filhos não têm menos valor. Nenhum deles, não há comparações no reino dos céus. Há um conceito no Novo Testamento de santidade um pouquinho mais aprofundado do que no Antigo Testamento, porque o conceito de santidade do Novo Testamento, ele envolve também questões morais, ele envolve uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta, mas também uma vida de alguém que busca, que anda na presença de Deus. Há um conceito como esse no Novo Testamento de santidade. Mas no Antigo Testamento envolvia principalmente aquelas pessoas que eram separadas para Deus. Israel, por exemplo, era um povo santo separado. E dentro desse povo santo separado, Deus tirava alguns ainda para serem profetas, serem sacerdotes, serem reis, que eram os ungidos por Deus naquele momento. Olha só, quando Deus chama Jeremias, ele estava fazendo algo importante na terra. Aquele momento era um momento muito importante na terra e no povo de Israel, e Deus separou Jeremias para isso. Jeremias era parte do projeto de Deus. Jeremias, ele não foi convidado por Deus para um projeto, ele foi convocado, ele foi separado, ele não teve escolha. Ele não teve escolha. Deus não deu tempo para ele pensar, para ele decidir de que lado ele estaria, certo? Ele não chegou para Deus, não, é a minha vida, eu tenho meus direitos, eu preciso pensar sobre essa ideia, eu estou com outros projetos no momento. Você já parou para pensar que é isso que a gente faz com Deus? Eu vou numa celebração de culto se der, eu vou me envolver com essa obra de Deus se der, eu vou ver quanto tempo eu tenho. Gente, nós somos campeões em dar restos para Deus. Dar as sobras do nosso tempo para Deus, sobra de recursos, sobras, enfim, de talentos. Deus, às vezes, ele está em último lugar na fila. O que envolve sempre, quase sempre, nessa geração que a gente vive, são os meus interesses, são as minhas vontades. Se eu não gostar da pregação do pastor, não volto mais lá. Se eu não gostar daquele louvor, eu não volto mais lá. Deixa eu te dizer uma coisa, tem a ver com o projeto dos céus. Não tem a ver com o que eu gosto ou deixo de gostar. Tem a ver com algo que Deus está realizando na terra. As trombetas estão aí, muita gente vai ficar, tem muita gente de lâmpada apagada. Deus tem levantado profetas nessa geração. Tem muito crente com a sua lâmpada apagada, dizendo, dá um tempo. Sabe o que algumas igrejas estão fazendo hoje? Tem igrejas hoje no Brasil que tem um culto por mês.
porque não vingou mais que isso, as pessoas não vão. Na Europa tem igrejas que já estão fazendo um culto a cada 6 meses. Como que alguém se sustenta espiritualmente com um culto por mês? Ou com um culto a cada 6 meses? Está se cumprindo as profecias de Jesus, que o amor esfriaria de quase todos. Está se cumprindo o Apocalipse quando o Senhor fala na sua primeira carta, daquelas 7, ele vai dizer: eu tenho porém contra ti que o teu amor esfriou. O teu amor por mim esfriou. Deus está fazendo algo na terra importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O aumento da crueldade, o aumento da banalização de todas as coisas, o aumento da banalização da vida, das guerras, da fome. Ah, pastor, isso sempre existiu. Não na proporção que nós estamos vendo hoje. Não nessa proporção. Não nessa proporção. Deixa eu dizer uma coisa. Você foi salvo? Você foi separado por Cristo? Então você tem que morrer. Jesus fala que quem não morrer não vai ver o reino de Deus. Se você não morrer para teus gostos, para as tuas tendências, para as tuas vontades, para as tuas escolhas, há um problema aí que a gente tem que conversar. Eu sempre já citei diversas vezes uma frase do George Miller, quando pergunto para ele qual era o segredo do êxito dele, um pastor do século XVIII que cuidou de muitos orfanatos e de milhares de crianças, totalmente pela fé. George Miller, qual é o segredo do teu êxito? Houve um dia em que eu morri, disse ele, literalmente, morri. Morri para George Miller, morri para os seus gostos, morri para as suas escolhas, morri para as suas tendências e morri para as suas vontades. Eu morri para o mundo, disse ele, eu morri para o mundo, morri para os aplausos ou críticas de meus amigos e irmãos na fé, e desde então eu estou buscando apenas ser aprovado por Deus. Eu estou morto. Você está falando com um homem morto, diz o George Miller. O que é que você tem dado a Deus? São restos? São as sobras dos teus talentos, do teu tempo? A gente precisa parar para pensar sobre isso enquanto igreja. Deus está fazendo algo importante na terra hoje, e a pergunta é: eu sou parte disso ou não? Até onde eu estou me envolvendo com isso? Hoje Deus está salvando pessoas, Deus está resgatando pessoas das trevas, Deus tem abençoado pessoas, está provendo, está julgando, curando, ensinando. Eu sou parte desse projeto de Deus para os dias de hoje, gente. Até onde eu estou envolvido com o reino? Até onde eu estou comprometido com as questões do reino? Ou eu sou ainda uma criança que é guiada pelas vontades? Hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou. O nosso desafio enquanto crentes vai muito além de um culto semanal, mas de uma vida santa. Vai muito além disso. Vai de vivermos uma vida santa, separada, que entendeu um projeto do alto que está sendo colocado em execução na terra. Não dá para se contentar com um culto de vez em quando, gente. Imagina que você está naufragando, ou sei lá, você está em um barco que naufraga, e você se agarra a um toco no meio da água, uma madeira, e você só tem aquilo para sobreviver. Você se agarra aquilo em unhas e dentes. Esse mundo que a gente está vivendo é isso. E Deus é aquele que a gente tem que se agarrar. Nós precisamos estar agarrados em Deus. Paulo vai dizer: eu passei um dia e uma noite na voragem do mar, provavelmente agarrado em alguma madeira. Gente, é assim que esse mundo está hoje. E o Senhor é essa madeira que nós temos que nos agarrar.
O nosso desafio, gente, é viver uma vida santa, separada para aquilo que Deus está realizando na face da terra. Essa consciência a gente precisa ter para sermos maduros espiritualmente também, para alcançar maturidade espiritual. Nós somos convocados para algo muito maior do que nós estamos vendo. O terceiro ponto e último da minha mensagem, gente, é quando Deus diz para Jeremias que ele, antes de você nascer, antes de eu te criar, seja na terra ou nos céus, o que ele diz? Eu te constituí profeta às nações. A ideia tem algumas traduções que dizem assim, ó, eu te dei como profeta às nações. A ideia do texto hebraico é de que Jeremias foi doado como uma bênção para as nações. Eu te fiz uma bênção para as nações. Eu te constituí como alguém importante para as nações. Eu não apenas te enviei. Jesus foi doado por Deus para a humanidade como um presente. Jeremias estava sendo doado para aquela nação e para as nações como um presente da parte de Deus. É isso que Deus está dizendo para o seu povo: eu te dei as nações. Eu não apenas te enviei, mas eu te constituí, eu te doei, eu te dei para as nações. Você é alguém importante, você tem algo para acrescentar, você tem algo para realizar. Você é um enviado da minha parte às nações. Eu estou abençoando as nações através da sua vida. E essa é uma outra questão que envolve maturidade espiritual. Quando cada crente ele consegue entender que ele é uma bênção da parte de Deus, sal e luz por onde ele andar. E Jesus fala que se a gente deixar de salgar, o sal, se deixar de salgar, ele não vai servir para mais nada a não ser pisado. O templo de Jerusalém ele era praticamente todo de mármore assim, e ele jogava um sal para as pessoas não escorregar, sal grosso. E Jesus provavelmente quando ensina isso está olhando para aquilo. Se vocês não salgarem, vocês vão servir apenas para ser pisados pelos outros. O sal que não salga. Você lembra do significado da palavra igreja? Qual é? Em alguns momentos a igreja tem algumas nuances diferentes, mas chamados para fora. Ser igreja é ser alguém chamado para fora. A nossa vida, gente, é para os outros. A nossa vida é para os outros, mas às vezes nós ficamos agarrados aos nossos galhos. Está confortável aqui. Tá bom ir no culto uma vez por semana, tá bom. Só que Deus espera algo além. A gente fica se agarrando às nossas seguranças, seja uma conta, seja uma profissão, seja uma casa. Tá bom, tá confortável aqui. Nós somos chamados para salgar. Nós somos chamados para fazer diferença. Deus não te chamou talvez para ir para uma outra nação. Deus não te chamou para ser um pastor, uma pastora, um missionário. Mas Deus te chamou para alguma coisa. Deus te chamou para ser sal e ser luz, para abrir a tua boca. Eu lembro de uma vez, gente, que alguns aqui conhecem o Assir, um irmão lá do Tanguá. O Assir me ligou num sábado pedindo para levá-lo ao hospital porque o seu filho Flávio estava com febre, uma febre que não passava. E eu peguei o Flávio no final da tarde, eu e o Assir o levamos a um hospital. E foi muito interessante, eu entrei com eles, hospital cheio de gente. E enquanto o Assir apresentava documentação no guichê junto com o Flávio, eu fiquei um pouco perto da porta, assim. Eu olhei para um canto e eu lembro que eu vi um casal com um filho nos braços. O homem estava com o filho nos braços, mas os dois estavam chorando. O casal em choro ali na frente de todo mundo. Assim, não era um choro meio discreto, mas estavam chorando, visivelmente abalados. E eu fui tomado por uma compaixão muito grande naquele momento. Eu fui tomado e quando eu vi, eu estava lá conversando com o casal.
Perguntei o que aconteceu com ele. E eles disseram assim: nós viemos para cá ontem, porque ele estava com uma febre, aplicaram uma medicação nele e nós voltamos para casa, a febre baixou, mas ele começou a ter alguns problemas e por conta da medicação, deu um efeito colateral. E ele não passou bem durante o dia hoje. E nós o trouxemos para cá, ele vai ter que ficar internado. O menino estava desacordado. Ele vai ter que ficar internado e eles estão lá em cima agora, vendo se consegue um quarto para ele. Aí eu falei assim: vocês me deixam orar pelo menino? Aí ele falou assim, tipo, orar aqui? E eu falei: faz de conta que a gente está conversando. E eu coloquei a mão na cabeça do menino e eu fiz uma oração pelo menino. E conversei um pouquinho com eles e voltei para o meu lugar. De repente aquele menino acorda, salta dos braços do pai e ele atravessa o salão correndo e não para mais de tomar água. E ficou tomando água, tomando água. E aí, enquanto o menino ainda estava tomando água, o pai veio falar comigo e disse: de que igreja tu é? E eu falei: cara, eu sou presbiteriano, mas isso é o que menos importa agora. Eu falei: o que importa é o que Jesus fez aqui. A gente orou em nome de Jesus. E o que importa foi o que Jesus fez nesse momento. E, gente, eu não tenho dom de cura, mas misericórdia e compaixão eu tenho. E acho que é isso que Deus pede de cada um de nós, que a gente se importe. É dessa forma, eu não quero me colocar como o grande exemplo, mas quando a gente se importa, quando a gente tem compaixão de um vizinho, de alguém que está em sofrimento, sem julgar por que a pessoa está sofrendo, é a mão de Deus sobre ele. Quando a gente tem compaixão das pessoas, quando a gente tem misericórdia, quando a gente estende a mão, quando a gente tem a coragem de falar sobre Jesus Cristo, dar uma palavra. Há 2 semanas atrás eu fui visitar uma empresa também, e eu não perco a oportunidade de orar. E eu vi que a moça que estava me atendendo também estava aflita. E eu perguntei para ela alguma coisa, ela: não está tudo muito bem não, a gente está... E eu falei: você deixa eu orar por você aqui? E ela deixou orar, e de repente eu comecei a orar por ela na empresa, e ela caiu no choro. Caiu chorando, quer dizer, entre aspas, não caiu. Mas começou a chorar, e chorou muito, gente. E ela disse assim depois: tu não sabe o quanto eu estou aliviada. Deus nos chamou, gente, para um projeto que Ele está realizando, e a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, se a gente tiver sensibilidade e ousadia para dizer: eu quero orar por você, me deixa orar por você. Cada um de nós, gente, isso envolve, quando a gente compreende essas coisas, nós estamos caminhando em direção à maturidade espiritual, quando a gente passa a se importar com as pessoas, se importar sem julgar as pessoas ou o pecado delas. É para isso que nós... Eu estou terminando, o missionário Gutenberg, quando esteve aqui, ele falou que nós somos flechas na mão do arqueiro. Cada um de nós aqui é como se fosse uma flecha no... Como é que é o nome? Em Bornal? Aljava? Cada um de nós é uma flecha nas mãos do Senhor. Agora, será que tem alguma flecha que não quer sair da aljava? Não, deixa eu ficar aqui, eu não quero ser lançado. Tem algumas que têm vida própria, né? Algumas têm vida própria. Gente, viver com maturidade é aceitar uma vida acima da mediocridade. E quando eu falo de mediocridade, eu não estou falando... não é uma questão moral, mas é sair da média. Viver com maturidade é aceitar que a nossa vida tem origem em Deus e vai voltar para Deus. Os dias estão contados. Os dias estão contados. Viver com maturidade é viver como pessoas santas, como pessoas que foram separadas, como pessoas que são consagradas a Ele. É viver como pessoas que entenderam que a sua vida tem um propósito e que há um projeto de Deus para a sua vida.
Viver com maturidade, gente, é deixar os galhos que nos amarram, tá? E deixar algumas coisas para trás. Eu já falei isso diversas vezes aqui, vou repetir. O Bill Hybels disse que existem 2 dias mais importantes na nossa vida. O primeiro deles é o dia que a gente nasce. E o segundo deles é o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. São os 2 dias mais importantes da nossa vida.